Às vezes, eu me pego pensando em como tantas vidas teriam sido diferentes se as pessoas soubessem disso mais cedo. E é por isso que quero te fazer uma pergunta, que talvez toque algo muito íntimo em você. Como teria mudado a sua história se anos atrás você soubesse por que você vive tão cansado por dentro? Como seria sua vida hoje se você tivesse entendido, lá atrás, o que realmente está drenando sua energia emocional? Eu sei que essa pergunta pode parecer simples, mas ela é profundamente transformadora, porque no fundo, o cansaço que você carrega não vem só da sua rotina, do seu trabalho, das suas responsabilidades. Ele vem de um desgaste silencioso, interno, invisível, um desgaste emocional que ninguém te ensinou a reconhecer. E hoje, finalmente, eu quero te revelar o que está por trás desse cansaço que acompanha você há tanto tempo. Antes de continuar, quero te fazer um convite com um propósito real. Inscreva-se neste canal se você deseja aprender a recuperar sua paz emocional, reconstruir sua energia interna e, pela primeira vez em muitos anos, sentir sua mente respirar. Se a sua exaustão não tem explicação, aqui você vai encontrá-la. Agora quero te perguntar algo que talvez você nunca tenha verbalizado. Você já acordou cansado, mesmo depois de dormir bem? Acorda com o corpo descansado, mas com a alma esgotada. Sente uma fadiga estranha, profunda, que não se resolve com café, com descanso, nem com finais de semana. E durante o dia, carrega um peso que você não sabe de onde vem. Um cansaço emocional que se instala silenciosamente dentro de você. Esse cansaço tem origem em algo muito importante. Não é o que você faz que te cansa, é o que você sente sem perceber. A vida te desgasta nos lugares onde você se cala, nos conflitos que você evita, nas palavras que você engole, nas decepções que você tenta ignorar, nas expectativas que você tenta alcançar, nos limites que você não coloca, nos medos que você tenta esconder e, principalmente, nas versões de você que você continua carregando, mesmo que já não façam sentido. Quero te fazer outra pergunta e quero que responda dentro de si com sinceridade. Quando você percebe que está emocionalmente cansado, o que você costuma fazer? Você se distrai? Você finge força? Você age no automático? Você tenta apenas aguentar mais um pouco? Muitas vezes, você não cuida do cansaço emocional porque não sabe de onde ele vem. E quando você não sabe a origem da sua exaustão, você tenta se salvar da forma errada. Mas existe algo profundamente libertador que preciso te dizer. O seu cansaço emocional tem causas muito específicas. E quando você aprende a identificá-las, você recupera a sua paz. E é exatamente isso que quero começar a te mostrar agora. Por que sua mente está tão exausta, mesmo quando seu corpo está descansado? Há uma verdade silenciosa por trás desse cansaço que ninguém vê. E quando você finalmente entende essa verdade, começa a se libertar de um peso que carrega há anos. Vamos caminhar para isso. Quero te conduzir a um ponto que poucas pessoas entendem. Não é o ritmo da vida que te consome. É o peso emocional que você carrega sem perceber. Esse cansaço que vive dentro de você não é físico, é emocional. E a exaustão emocional sempre deixa pistas, mesmo quando você tenta ignorá-las. Quero te fazer uma pergunta que talvez revele muito sobre o que você vive hoje. Você já sentiu que mesmo quando nada de grave está acontecendo, algo dentro de você parece pesado demais? Essa sensação não vem do presente, vem das camadas de emoções acumuladas ao longo da sua vida. Sim, camadas. A mente humana arquiva tudo, inclusive aquilo que você achou que tinha superado, apenas por não ter mais coragem de olhar. E existe algo muito importante aqui. O seu corpo descansa quando você dorme.
Mas sua mente não descansa quando você sente demais e expressa de menos. É por isso que você acorda exausto. Seu corpo dormiu, sua mente não. Agora quero te fazer outra pergunta íntima. Quantas vezes você carregou preocupações que não eram suas, responsabilidades que não eram suas, dores que não eram suas? Mas você assumiu mesmo assim? Esse tipo de comportamento cria um desgaste silencioso. Você se torna o que acolhe todo mundo, o que resolve tudo, o que tenta ser forte para todos, o que escuta, compreende, ajuda, sustenta. Mas quem faz isso por você? A mente se cansa quando você vira o suporte de todos, mas ninguém vira suporte para você. E existe algo ainda mais profundo. Você não se cansa porque é fraco. Você se cansa porque sente mais do que os outros imaginam. O excesso de empatia cansa. O excesso de responsabilidade cansa. O excesso de expectativas cansa. O excesso de silêncio cansa. O excesso de ser forte o tempo todo cansa ainda mais. E no meio disso tudo, nasce um tipo de exaustão que poucos reconhecem. A fadiga de carregar versões antigas de si mesmo. Você carrega o adolescente ferido, o adulto sobrecarregado, a criança não acolhida, o jovem que precisou amadurecer cedo demais, a pessoa que engoliu lágrimas para não decepcionar ninguém. Essas versões internas continuam vivas dentro de você, pedindo atenção, pedindo descanso, pedindo um cuidado que você nunca teve tempo de dar. E agora, quero te guiar a uma reflexão poderosa. Qual dessas versões suas está mais cansada hoje? A criança que buscava aprovação? O jovem que tentou ser perfeito? O adulto que tenta ser suficiente? Ou a versão presente que só quer um pouco de paz? Quando você identifica qual parte de você está exausta, começa a entender que seu cansaço não é de agora. Ele é acumulado. E há algo que precisamos explorar antes de seguir. As expectativas ocultas que você carrega e que drenam sua energia diariamente. Essas expectativas são como pequenas âncoras emocionais que te puxam para baixo, mesmo quando você está tentando se levantar. Vamos falar delas a seguir. Agora quero te conduzir a um dos fatores mais silenciosos e mais destrutivos do seu cansaço emocional. As expectativas invisíveis que você carrega. Poucas pessoas percebem isso, mas muitas das exaustões mais profundas da alma vêm justamente do que você espera de si e do que os outros esperam de você. Quero te fazer uma pergunta sincera. Você já se pegou tentando ser alguém que você não consegue mais sustentar? Talvez tentando ser forte o tempo todo. Talvez tentando ser sempre paciente. Talvez tentando ser sempre compreensivo. Talvez tentando ser o que não dá trabalho. Talvez tentando ser perfeito para evitar críticas. Talvez tentando ser a solução para a dor de outras pessoas. Essas expectativas drenam energia emocional porque colocam você numa posição impossível, a de tentar corresponder a todos os lados, o tempo todo. E existe algo ainda mais profundo. A exaustão emocional nasce quando você se cobra ser muito mais do que qualquer ser humano consegue ser. Você se cobra ser produtivo mesmo cansado, ser compreensivo mesmo ferido, ser calmo mesmo pressionado, ser disponível mesmo vazio, ser maduro mesmo quando tudo em você pede colo, ser equilibrado mesmo carregando tempestades internas. É impossível viver assim sem adoecer por dentro. Quero te perguntar algo que talvez você nunca tenha pensado. Quantas das suas expectativas vêm de você? E quantas vêm do medo de decepcionar alguém? Porque a verdade é que muita gente vive tentando evitar a rejeição. E isso destrói sua paz. Você tenta ser o filho perfeito, o parceiro ideal, o amigo sempre presente, o profissional impecável, o adulto que nunca falha. E quanto mais tenta corresponder, mais se perde de si mesmo. E existe uma armadilha emocional muito comum.
A mente cansada não descansa, ela cobra. Ela cobra aquilo que você não deu conta. Ela cobra aquilo que você deveria ter feito. Ela cobra aquilo que você acha que falhou. Ela cobra aquilo que você acha que devia ser. Ela cobra aquilo que você acha que os outros esperam. Quero que reflita profundamente agora. O que você espera de si é humano ou é impossível? Porque grande parte da sua exaustão vem de viver com metas emocionais inalcançáveis. Ninguém consegue ser perfeito, mas muita gente tenta. Ninguém consegue agradar todo mundo, mas muita gente insiste. Ninguém consegue ser forte o tempo todo, mas você aprendeu que precisava ser. E existe outro ponto essencial. A exaustão emocional nasce também daquilo que você evita sentir. Sim, evitar cansa. Evitar conversar cansa. Evitar conflitos cansa. Evitar o passado cansa. Evitar limites cansa. Evitar decisões cansa. Evitar a própria verdade cansa ainda mais. Evitar não é leve, é pesado. E esse peso se acumula dentro de você como um cansaço crônico. Agora, quero te conduzir a algo transformador. Como começar a desmontar essas expectativas invisíveis para liberar sua mente da pressão que te esgota. Esse processo existe e ele muda vidas. Agora quero te mostrar algo que talvez nunca tenham te explicado, mas que pode transformar a forma como você entende o seu próprio cansaço. Você não está exausto porque vive muito, mas porque carrega mais do que deveria e menos do que gostaria. E essa diferença é brutal. Seu cansaço emocional não está no que você faz, mas no que você sustenta internamente. E boa parte desse peso vem de expectativas que você não percebe que carrega. Expectativas que foram colocadas sobre os seus ombros antes mesmo de você ter maturidade para questioná-las. Quero te fazer uma pergunta que toca o centro disso tudo. De quem é a voz que te cobra tanto? É mesmo a sua? Ou é a voz dos seus pais, da sociedade, de relações antigas, de alguém que marcou sua história, de padrões que você nunca escolheu, mas seguiu porque não viu alternativa? Porque se você observar com honestidade emocional, vai perceber que muito do seu cansaço vem de viver segundo expectativas que nunca foram suas. Você tenta ser perfeito porque alguém no passado te convenceu de que errar era fracassar. Você tenta ser forte porque um dia não havia espaço para você ser frágil. Você tenta ser independente porque não pôde contar com ninguém. Você tenta ser calmo porque expressar sua dor te trouxe algum tipo de punição. Você tenta ser suficiente porque sempre teve medo de não ser amado caso falhasse. Essas expectativas antigas continuam dentro de você como instruções invisíveis que moldam suas escolhas. Mesmo que você já tenha amadurecido, crescido, mudado. E existe algo muito profundo aqui. Quando você tenta corresponder a uma imagem que não reflete quem você realmente é, sua mente entra em guerra contra si mesma. É isso que te esgota. É isso que drena sua energia. É isso que te rouba entusiasmo. É isso que tira seu brilho interno. Quero te fazer outra pergunta que aprofunda essa consciência. O que exatamente você está tentando provar? E para quem? Porque a exaustão emocional se intensifica quando você vive em função de validação externa. E quando isso acontece, você perde a conexão com sua própria bússola interna. Aquela que diz quem você é e o que realmente deseja. Mas existe um caminho para desmontar tudo isso. E esse caminho começa com um movimento simples, porém transformador. Permitir-se não corresponder a expectativas que te adoecem. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser impecável. Você não precisa ser inabalável. Você não precisa ser responsável por tudo e por todos. Você não precisa carregar o mundo dentro de si. Você só precisa ser humano. E ser humano é falhar, sentir, errar, precisar, descansar, chorar, respirar.
agora, quero te conduzir a um passo ainda mais libertador, como identificar quais expectativas são suas e quais você carrega apenas por automatismo emocional. Esse é um ponto-chave. Quando você começa a separar essas vozes internas, sua mente finalmente encontra espaço para respirar, talvez pela primeira vez em anos. Quero te conduzir agora a um dos movimentos mais libertadores da consciência emocional. Descobrir quais expectativas são realmente suas e quais você carrega apenas por automatismo, por condicionamento, por sobrevivência. Porque grande parte do seu cansaço interno vem justamente de viver uma vida que não foi escrita por você. Quero te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha sido feita dessa forma. Quando você pensa no que precisa ser, de onde vem essa ideia? Você realmente acredita que precisa ser forte o tempo todo? Ou isso foi algo que te ensinaram, direta ou indiretamente, ao longo da vida? Você realmente acredita que precisa dar conta de tudo sozinho? Ou isso foi uma necessidade que surgiu quando ninguém pôde te ajudar? Você realmente acredita que precisa agradar todos? Ou isso nasceu do medo de perder pessoas quando era mais vulnerável? Essa distinção é crucial, porque aquilo que nasce da sua verdade te fortalece, e aquilo que nasce da dor te consome. Agora quero te levar um pouco mais fundo e te fazer outra pergunta. O que dentro de você sente obrigação e o que sente desejo? Porque seu cansaço emocional está muito mais nas obrigações internas do que nas tarefas externas. Obrigação desgasta, desejo nutre. E quando você vive mais em função da obrigação emocional do que do desejo genuíno, sua mente se esgota, mesmo quando sua vida parece estável por fora. Existe algo muito importante aqui. A exaustão emocional é um sintoma de desconexão. Desconexão entre quem você é e quem você aprendeu a ser. Essa desconexão cria tensão interna, irritabilidade, tristeza leve e constante, sensação de vazio, falta de entusiasmo, perda da identidade, desgaste silencioso. E muitas vezes você interpreta isso como falta de energia, quando na verdade é falta de espaço interno para ser você mesmo. Quero te conduzir agora a um ponto essencial. Como identificar as expectativas que não te pertencem? Elas têm sinais muito claros. Causam culpa quando não são atendidas. A culpa é o marcador de expectativas impostas. Te deixam ansioso antes mesmo de começar. O corpo sabe quando algo não é seu. Te fazem sentir que nunca é suficiente. Expectativas verdadeiras fortalecem. Expectativas impostas esmagam, exigem perfeição. A sua verdade não exige perfeição, exige presença. Te colocam numa versão de você que parece pesada. Se é pesado demais, não é seu. Agora quero te perguntar algo profundo. Se você retirasse todas as expectativas que não são suas, quem você seria? 1. Talvez você seria mais leve. 2. Talvez mais autêntico. 3. Mais espontâneo. 4. Mais verdadeiro. 5. Mais humano. 6. Mais inteiro. E existe um passo transformador que vamos explorar a seguir. Como reconstruir sua energia emocional a partir daquilo que realmente faz sentido para você, não para o mundo. Porque a paz que você procura não está em cumprir expectativas, está em retornar para si mesmo. Agora quero te mostrar algo essencial que talvez você nunca tenha percebido. A sua energia emocional não some, ela é drenada. E ela não é drenada por cansaço físico, nem pelo excesso de tarefas, mas pelo excesso de conflito interno. Sim, conflito interno. O desgaste de ser dois ao mesmo tempo, o que você é e o que você acha que deveria ser. Quero te fazer uma pergunta que vai direto ao centro dessa descoberta. Quantas vezes você precisou se trair para manter a paz com os outros? Essa é uma das principais causas do cansaço profundo.
Você diz sim quando quer dizer não. Você aceita quando quer recusar. Você se cala quando quer falar. Você fica quando quer ir embora. Você aguenta quando já passou do limite. E pouco a pouco, sua mente vai te cobrando essa autotraição. A exaustão emocional nasce quando você se abandona para não abandonar ninguém. E quero te mostrar uma verdade que talvez toque fundo em você. Quando você se desrespeita para não decepcionar os outros, você acaba decepcionando a si mesmo. E nada esgota tanto quanto isso. Agora, quero te conduzir a um ponto ainda mais profundo. A energia emocional se reconstrói quando você volta a ser leal a si mesmo. Lealdade interna significa ouvir seu cansaço, honrar seus limites, respeitar suas dores, validar suas emoções, proteger sua paz, dizer suas verdades, ser honesto consigo antes de ser com o mundo. Mas talvez você nunca tenha praticado isso, porque ninguém te ensinou. A maioria de nós aprende a ser leal aos outros, antes de ser leal a si. E por isso quero te fazer outra pergunta. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão que realmente foi por você e não pelos outros? Essa pergunta revela muito. Ela expõe o quanto você foi condicionado a viver para atender expectativas externas. E existe um sinal claro de que você está emocionalmente drenado. Você se sente exausto até quando está parado. Isso acontece porque sua mente está sempre trabalhando. Trabalhando para manter a máscara. Trabalhando para controlar emoções. Trabalhando para não decepcionar ninguém. Trabalhando para sustentar relações que você não tem mais energia para sustentar. Trabalhando para segurar lágrimas que só querem espaço para existir. Sua mente não descansa porque está sempre vigiando sua dor. E aqui entra um ponto transformador. A energia emocional volta quando você para de lutar contra si mesmo. Sim, parar de lutar. Porque você não está cansado pelo que viveu, mas por tudo o que continua carregando sozinho. Quero que reflita profundamente. O que você ainda está carregando que já não faz sentido para a pessoa que você é hoje? Talvez culpas antigas, talvez mágoas não resolvidas, talvez a obrigação de ser forte, talvez a necessidade de agradar, talvez a prisão de expectativas antigas, talvez a falta de acolhimento que ninguém soube te dar. E antes de seguirmos, quero abrir um espaço emocional importante. Como começar a devolver ao seu coração aquilo que você tirou dele para sobreviver. Essa é uma das partes mais bonitas da jornada e a mais necessária. Agora quero te acompanhar em um dos movimentos mais profundos desta jornada. Devolver ao seu coração aquilo que você retirou dele para conseguir sobreviver. Porque em algum momento da sua história, você precisou abrir mão de partes suas. Partes sensíveis, partes espontâneas, partes verdadeiras, para suportar ambientes que não acolhiam quem você era de verdade. Quero te fazer uma pergunta íntima. O que você sacrificou de si mesmo para ser aceito? Talvez sua leveza, talvez sua espontaneidade, talvez sua capacidade de confiar, talvez sua sensibilidade, talvez sua ousadia, talvez sua alegria natural. Talvez seu silêncio saudável, talvez seus limites, talvez sua capacidade de dizer não. E aos poucos, você foi se adaptando, até esquecer de onde veio a adaptação. A vida te feriu em momentos em que você ainda não tinha maturidade para se proteger. Então você fez o que qualquer coração faria, se ajustou para sobreviver. Só que agora, você não precisa mais sobreviver. Você pode começar a viver. Esse é o momento em que você precisa olhar para dentro com sinceridade e perguntar: o que eu tirei de mim para me encaixar e que agora quero de volta? Porque a verdade é esta:
Você só se sente cansado por dentro porque vive há anos sem acessar partes que eram fontes naturais de energia emocional. A energia emocional não vem de descanso físico, vem de autenticidade. Quando você vive longe de quem você realmente é, seu coração perde força. Quando você volta a si, a energia retorna. Agora quero te conduzir a outra reflexão profunda. Que parte sua chora quando você se abandona? Sim, existe uma parte que chora. Uma parte que sente quando você diz sim, querendo dizer não. Uma parte que sangra quando você se diminui. Uma parte que se entristece quando você se compara. Uma parte que se esconde quando você tenta ser perfeito. Uma parte que fica exausta quando você assume dores que não são suas. Essa parte é sua essência. E a sua essência é a única fonte real de energia emocional que você tem. Quando você vive longe dela, tudo pesa. Quando você volta para ela, tudo se reorganiza. Agora quero te mostrar algo transformador. O cansaço emocional desaparece quando você começa a se tratar como alguém que merece descanso, cuidado e verdade. E se tratar assim exige 3 movimentos internos. 1. Dar espaço para o que você sente. Nenhuma emoção é inútil. Sentir é um pedido interno de atenção. 2. Se permitir descansar emocionalmente. Descansar não é desistir, é respirar. 3. Resgatar sua identidade emocional. Você não é o que te feriram, você é o que sobreviveu. Antes de seguirmos, quero te deixar com uma pergunta que expande sua consciência. Quem você se tornaria se abraçasse novamente todas as partes suas que escondeu para agradar os outros? Essa resposta é o início do seu renascimento emocional. Quero te conduzir agora a um ponto essencial desta jornada. Entender que o cansaço emocional não nasce apenas do que você viveu, mas do que você continua repetindo dentro de si, mesmo sem perceber. A mente humana cria hábitos emocionais, e alguns deles continuam drenando sua energia todos os dias, como pequenas fissuras internas por onde sua paz escapa. Quero te fazer uma pergunta que talvez ilumine algo importante. O que você revive mentalmente, mesmo quando a situação já passou? A mente cansada não se cansa do presente. Ela se cansa do passado que insiste em voltar. Você revive conversas antigas, revive memórias que doeram, revive erros que já não fazem sentido revisitar. Revive falhas que ninguém mais lembra. Revive culpas que não são mais suas. Revive expectativas quebradas. Revive momentos em que você foi ferido, ignorado, desvalorizado. E esse processo se repete sem que você perceba, como se sua mente ainda estivesse tentando resolver aquilo que já não tem solução. Isso te esgota. E existe algo ainda mais profundo. A mente cansada revive histórias para tentar encontrar a versão que não doeria. Mas essa versão não existe. O que aconteceu, aconteceu. O que te feriu, feriu. O que você perdeu, se foi. Agora quero te fazer outra pergunta íntima. O que a sua mente tenta consertar até hoje, mesmo sabendo que o passado não pode ser alterado? Essa pergunta é reveladora, porque ela expõe o ponto exato onde sua energia está presa. A verdade é esta. Você não está cansado porque viveu demais. Você está cansado porque não se permite encerrar aquilo que já terminou. Seu corpo vive no presente, mas sua emoção vive no passado. Esse desencontro consome você. E existe um segundo ponto que precisamos olhar de perto. A mente também se cansa daquilo que tenta controlar o tempo todo. Controlar reações, controlar expectativas, controlar decepções, controlar sentimentos, controlar comportamentos para evitar conflitos, controlar sua própria dor para não incomodar ninguém. Controlar tudo isso custa um preço altíssimo, sua paz interna.
E quero te mostrar algo profundamente verdadeiro. A mente encontra descanso quando você solta o que nunca foi seu trabalho segurar. Soltar não é esquecer. Soltar não é perdoar antes da hora. Soltar não é fingir que não doeu. Soltar é apenas isso. Parar de carregar aquilo que não muda, só porque você se desgasta. Agora quero te conduzir a uma reflexão que prepara o terreno para o próximo passo. Que parte da sua vida você continua tentando reparar, como se você ainda estivesse vivendo aquele momento? Porque a sua energia emocional não volta enquanto você não aprende a fechar as portas internas que ficaram abertas. E é justamente isso que quero te mostrar a seguir. Como encerrar emocionalmente aquilo que ainda ocupa espaço dentro de você, mesmo que os fatos tenham terminado há anos. Quero te conduzir agora a um ponto que muitos evitam, não por falta de coragem, mas porque nunca foram ensinados a olhar para dentro com maturidade emocional. Encerrar emocionalmente aquilo que já acabou nos fatos, mas continua vivo dentro de você. Sim, existe essa diferença dolorosa. A vida segue, os anos passam, as circunstâncias mudam, mas algo dentro de você permanece preso num tempo emocional que não acompanha o calendário. Quero te fazer uma pergunta que toca diretamente essa ferida silenciosa. O que dentro de você ainda não terminou, mesmo que por fora já tenha terminado faz tempo? Talvez um relacionamento que acabou, mas que ainda dói. Talvez uma perda que você nunca processou. Talvez uma culpa antiga que você continua carregando. Talvez um erro que você já se puniu o suficiente. Talvez uma palavra que feriu e nunca foi reparada. Talvez uma promessa quebrada. Talvez uma ausência que marcou sua história. Talvez uma situação que você viveu, mas nunca digeriu. Esse descompasso entre o que a vida mostra e o que o coração sente é uma das principais causas do cansaço emocional crônico. E existe algo muito importante que você precisa entender. Um ciclo emocional não termina quando algo acaba. Ele termina quando você integra aquilo que aconteceu. Integrar significa compreender, aceitar, acolher, ressignificar, encerrar internamente. Não se trata de superar com força, mas de entender com consciência. Agora, quero te fazer outra pergunta íntima. O que você tem medo de sentir, porque sabe que, se sentir, terá que encerrar de verdade? Porque sentir dói, mas evitar dói ainda mais. E o que você evita permanece. O que você sente se transforma. Quero te mostrar algo que talvez toque fundo em você. A exaustão emocional vem de manter abertos ciclos que sua alma já está pronta para fechar. O problema é que fechar um ciclo exige coragem emocional. E coragem emocional envolve desapego. Desapego não é deixar de amar, não é esquecer, não é apagar memórias. Desapego é parar de reviver o que você já viveu. E existe um passo essencial nessa despedida interna. Aceitar que algumas pessoas não voltam. E algumas versões de você também não. O que você foi não é o que você é. E a pessoa que te feriu não é mais sua responsabilidade. E o passado não precisa mais ser o lugar onde sua mente dorme todas as noites. Quero te deixar com uma reflexão profundamente libertadora. Quem você se tornaria se deixasse de carregar o que não faz mais parte da sua história? Quando você consegue responder isso, abre espaço para algo que sua alma precisa há anos: descanso. E é isso que quero te guiar a seguir. Como recuperar sua paz interior quando você finalmente encerra o que te consumia. Agora quero te guiar para o ponto mais delicado e, ao mesmo tempo, mais libertador deste caminho. Recuperar sua paz interior depois de anos carregando um cansaço que ninguém via. Porque, por fora, você continuou sorrindo, trabalhando, ajudando, vivendo. Mas por dentro,
Existia um esgotamento silencioso, um desalento discreto, uma tristeza mansa, aquela que não derruba, mas corrói. E quero te fazer uma pergunta que talvez nunca tenham feito a você. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente em paz? Não por fora, mas por dentro? Talvez faça anos. Talvez você nem consiga lembrar de um momento específico. Talvez você só saiba que essa paz, de alguma forma, se perdeu pelo caminho. A boa notícia, e ela é real, é que essa paz não desapareceu. Ela apenas ficou encoberta por camadas de dor, responsabilidades, expectativas, memórias não resolvidas e versões antigas suas que você ainda carrega. A paz volta quando você começa a se libertar delas. Quero te revelar algo profundamente humano. A paz interior não é ausência de problemas, é ausência de guerra interna. Isso significa que você não precisa esperar que a vida mude para descansar. Você precisa mudar a forma como conversa consigo mesmo. Agora, quero te fazer outra pergunta importante. Quem dentro de você está sempre lutando? E contra o quê? Porque existe uma batalha silenciosa que você trava todos os dias. A batalha entre o que você sente e o que você mostra. Entre o que você deseja e o que você permite. Entre quem você é e quem aprendeu a ser. Entre o que você viveu e o que você continua revivendo. Entre a sua verdade e o medo de desagradar. Essa batalha emocional te consome. E é por isso que você está cansado. Não cansado do mundo, mas cansado de sustentar versões que não são mais suas. A paz interior começa quando você faz um movimento simples, mas transformador. Ficar do seu lado. Sim, a paz chega quando você decide ser seu aliado, não seu crítico, não seu cobrador, não seu inimigo interno. Ficar do seu lado significa respeitar seu ritmo, defender seus limites, acolher suas dores, parar de se punir por sentir, não se abandonar em nome de ninguém, se permitir descansar sem se justificar, ser gentil consigo antes de ser com o mundo. A paz nasce quando você se trata com a humanidade que sempre ofereceu aos outros. Agora, quero te deixar com uma pergunta que abre a porta para a cura real. O que você faria hoje se acreditasse que merece descanso? Porque você merece. Merece descansar. Merece leveza. Merece cuidado. Merece paz. Merece viver sem carregar culpas herdadas, dores antigas ou expectativas impossíveis. E existe um último passo para fechar essa jornada com verdade e profundidade. Te mostrar como transformar essa consciência em prática, todos os dias, de forma simples e possível. Quero encerrar esta jornada olhando diretamente para a parte sua, que mais se esgotou ao longo dos anos. Não aquela que você mostra ao mundo, mas aquela que você protege em silêncio. Essa parte sensível, cansada, esquecida, que sempre foi deixada para depois, e que mesmo assim continua tentando te manter de pé. Quero te fazer uma pergunta que talvez desperte algo muito íntimo dentro de você. Como seria a sua vida se a partir de hoje você decidisse não se abandonar mais? Porque grande parte do seu cansaço emocional não vem da vida, nem das circunstâncias, nem das pessoas, mas do abandono interno que você aprendeu a praticar sem perceber. Você se colocou em segundo plano tantas vezes que seu coração começou a acreditar que não merecia descanso. Mas merece. Sempre mereceu. Eu quero que você respire fundo agora, apenas por um instante, e permita que essa verdade entre suavemente. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa provar força. Não precisa provar competência. Não precisa provar maturidade. Não precisa provar que aguenta tudo. E, principalmente, não precisa provar que está bem quando não está. Você tem o direito sagrado de ser humano. E ser humano inclui falhar, sentir, errar,
precisar, descansar e não dar conta de tudo. Quero te fazer outra pergunta profunda. Quantas vezes você pediu socorro dentro de si, mas continuou vivendo como se estivesse tudo bem? Esse pedido silencioso é o grito do seu coração pedindo para ser visto. E hoje, aqui, você deu esse passo. Você se viu, você se ouviu, você se reconheceu. Isso já é cura. A paz que você procura não está em resolver tudo lá fora, mas em resolver aqui dentro a relação mais importante que você tem, a relação com você mesmo. E eu quero te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido de forma tão clara. Você merece descanso emocional. Não amanhã, não quando tiver tempo, não quando resolver a vida, mas agora. Sua mente merece respirar. Seu coração merece leveza. Sua história merece acolhimento. E você merece caminhar sem carregar pesos que já não fazem sentido. Se este vídeo tocou em algo que você sempre guardou em silêncio, quero te fazer um convite com um propósito real. Inscreva-se neste canal se você deseja continuar reconstruindo sua paz interior, resgatando sua energia emocional e aprendendo a viver de forma mais leve, mais consciente e mais verdadeira. Aqui, cada novo vídeo é um espaço seguro para sua alma descansar. Você não chegou até aqui por acaso e não está sozinho nesta jornada. Agora você tem consciência, clareza e caminhos. E pela primeira vez em muito tempo, sua mente pode começar a descansar. Este é o fim do vídeo, mas pode ser o início da sua cura.